Glória a Deus. Nós estamos continuando então, tesouros do deserto. Irmãos, vai longe. O primeiro tesouro que nós vimos, novo coração. Segundo tesouro é hoje, não menor, né? Menos valioso, mas o segundo, só para a gente estar colocando de uma forma didática, é o novo alimento. Ah, pastor, como assim? Quando nós entramos no deserto, quando nós entramos em situações de deserto, situações de aflição, situações de dificuldade, situações de escassez, essas situações, elas nos apontam coisas que são valiosíssimas. E a segunda, portanto, hoje é um novo alimento. Abra lá, Êxodo capítulo 16, vamos ler lá. Vamos ver o que aconteceu lá naquela época. Vamos trazer para o contexto do hoje. Êxodo capítulo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois de sair do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Curioso, né? A gente fala igual a eles às vezes, né? Puxa vida, agora que eu caminho com Deus, parece que o negócio está mais escasso, né? Eu estou caminhando com Deus, parece que as lutas aumentaram. Aí a gente não tem coragem de achar ruim com Deus, né? Mas a gente compartilha às vezes com as pessoas. Tem pessoas que compartilham assim comigo, falam assim: pastor, eu sei que eu preciso batizar, mas eu ainda vou esperar um pouquinho. Aí você vai esperar por quê? Eu vou esperar para ficar mais forte. Mas por que você fica mais forte quando você não batiza? Ele: não, é porque quando eu batizar, eu vou ser levado para o deserto. Eu falei: Jesus, é mesmo, isso é regra, né? Ele falou assim: me falaram que é. Eu falei: rapaz, então esse deserto não chegou ainda para mim não. Dessa forma que você está falando, eu não passei dessa forma. Mas enfim, as pessoas falam muitas coisas sobre o receio do deserto, né? E vamos caminhando mais, mas na verdade a gente reclama disso. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Qual que é a razão? Para pôr à prova, para ver se vocês seguem ou não seguem as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem.
E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quanto o sol esquentava, aquilo se derretia. Daí vai. Pois é, irmãos. Quando nós saímos da escravidão, quando nós saímos da vida do pecado, nós tínhamos, na verdade, várias fontes de alimento, não é? Não só alimento físico estou falando, mas nós comíamos de várias coisas, tinha muitas fontes de coisas que alimentavam não só o nosso corpo, a nossa alma, né? E que talvez nos oprimia de outras formas. Princípios e valores, né? Coisas que vão entrando, propaganda, a própria cultura, tantas coisas, né? Que nós absorvemos, não é verdade? Que as pessoas absorvem, e aquilo vai estabelecendo uma forma de viver. E aí, quando nós saímos da vida do pecado, quando nós aceitamos Deus conduzir a nossa vida, como foi ali, né, que nós estávamos vendo o primeiro tesouro, Deus trabalhando no coração do povo, de maneira que o povo aprendesse a se render, a se entregar, a deixar ser conduzido por Deus. Quando isso acontece, quando nós abrimos o nosso coração, Deus ele vem para trabalhar no nosso coração, né? Preparar o nosso coração para receber o quê? Tudo de novo, nova vida. Tá certo, irmãos? Ele prometeu uma nova vida. Nova vida envolve muitas coisas novas. Coisas que estabelecem fundamentos que vão fazer você entender a vida de uma forma diferente. Olhar as pessoas agora de uma forma diferente. Olhar a vida de uma forma diferente. Acreditar na eternidade, que talvez muitos aqui vieram de, não existe isso, morreu, acabou, né? Acreditar, portanto, na eternidade. Então o Senhor ele começa a estabelecer coisas importantíssimas, são tesouros, irmãos. Por que tesouros? Porque se não tiver isso em mim, se não tiver isso em você, essa caminhada é de perecer no deserto. Não vinga. Fica um tempo na caminhada junto com o povo, mas daqui a um tempo você pode ver que pessoas caminharam conosco, como em outras igrejas também. As pessoas ficam um tempo, algumas perseveram e outras vão parando no meio do caminho.
né? Como também aconteceu aqui. Então, esse novo alimento, por quê? Porque no meio daquela adversidade lá, num deserto, eles tinham que estar na dependência de Deus. E Deus disse que ia dar e deu. Deu o alimento. Olha que interessante. A circunstância, ela ameaça. Qual foi a reação deles? Eu acho que eu tenho que guardar um pouquinho mais para amanhã. Sabe por quê? Porque e se faltar? Ei, espera aí. Mas quem disse que não ia faltar? Foi homem? Foi Deus. Deus disse, né? Olha que interessante, olha como é que Deus dá um recadinho no meio de tudo isso. Ele fala assim, olha, alguns levaram uma porção menor do que deveria levar para sua casa. Mas o que o texto diz? Mas quando chegou lá, não faltou. Outros levaram muito, além, mas também não sobrou. Estão entendendo? A questão é a atitude de buscar o Senhor, de se alimentar daquilo que vem do Senhor. Ele disse, eu vou te alimentar. Você acha que deserto não tem alimento, irmãos? Tem. Se você quer um dia conhecer o deserto, para você não gastar muito, vai lá para o norte de Minas. Vai lá. Vale do Jequitinhonha. Vai lá para o sertão do Ceará. Já dá para você ter uma boa ideia. Pastor, mas aí tem gente que habita lá, vive lá. Pastor, mas o que eles comem? Resumindo, qualquer coisa que se move é comestível. Qualquer coisa que se move é comestível. Ué, pastor? É. Besouro, come. Lagarto, come. Gambá, come. Folha de árvore. Raiz de árvore. Daí vai. Aí você põe um alhinho, a cebola, desce bem. Aí. Alho, cebola. Irmãos, é uma realidade, para nós, você fala assim, é triste. Mas, irmãos, é isso que eu queria dizer, preste bem atenção. O ambiente ao redor era ameaça. Por que Deus colocou esse povo no deserto? Para fazer sofrer? Não, para transformar. Está entendendo? Transformação. Deserto é lugar de transformação. Deserto é lugar de tirar fundamentos velhos e entrar fundamentos novos. Então, esse alimento, o maná, parecia pouco, parecia algo que não tinha muito a ver com aquela situação toda ameaçadora, né? De novo, parece que Deus não está acertando na proporção, mas Deus disse, vai vir todo dia. Vai vir todo dia. O que significa isso? Vir todo dia, tem uma constância de Deus de alimento, e Deus diz, você tem que sair todos os dias para buscar. Ei, preste bem atenção, isso é importante. Você, não é Deus que vai chegar e pôr a vasilha na tua tenda, cheia. Não, eu disponibilizo, agora é você que vai. Você tem fome, quem tem fome vai comer, não é? Então, tinha isso, a disposição da pessoa de sair. Por quê? Deus não podia pôr a vasilha lá, irmãos, dentro da casa, encher as vasilhas. Deus poderia fazer isso, mas esse processo, irmãos, de transformação, necessariamente você é uma pessoa ativa nesse processo. Você tem que participar. É necessário, porque envolve aceitar ou não, sim ou não, crer ou não. Está mexendo com pontos fundamentais na nossa vida. E aí, o alimento, né? O alimento parece estranho. Meu irmão,
Você precisa ler a palavra de Deus todo dia. Pastor, não tenho tempo. Pastor, eu sou estudante. E eu sou intelectual. É tanta coisa, é inglês, é faculdade, é isso, é aquilo outro. Ou então eu tenho que estudar a parte técnica da minha empresa, dos produtos novos que estão chegando. E Deus só fica olhando e dizendo assim, pois é, mas é uma porção por dia, viu? Não é assim, vai na quinta, depois vem no domingo que eu vou te dar mais um pouco. Não, é todo dia. Todo dia. E tem que ser estabelecido também o momento, irmãos. Preste bem atenção. As pessoas que carregavam a mais para não fazer o que tinha que ser feito no outro dia, Deus não permitia isso acontecer. Por quê? Porque Deus estava trabalhando o que? O coração. A incredulidade. É uma porção, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso estabelece o quê? Confiança, isso estabelece essa constância de dependência. Dependência por quê? Para te humilhar? Não, para te transformar. Teu coração tem que ser dependente do Senhor. Você tem que confiar no Senhor o amanhã, né? Espere, salmista, espere com paciência no Senhor. Não é assim? Estão entendendo, irmãos? Isso é importantíssimo. Está trabalhando, está fofando a terra, né? Está fofando o coração, está amolecendo o coração, tirando toda a rigidez, toda a dureza, porque lá na escravidão, irmãos, nós aprendemos a não confiar em ninguém. As pessoas prometem, mas não fazem. Aí vem um Deus que eu nem enxergar, não enxergo, não ponho a mão nele nem nada, e agora eu tenho que confiar nele? Se eu não confio nem em quem eu vejo, ixi, precisa mexer mesmo. É ou não é? Precisa mexer. E aí, o alimento, irmãos, ele estabelece bem-estar, ele estabelece vida, não é? Sem alimento não tem vida. Estabelece isso. Deus está estabelecendo uma nova vida. Não é a antiga nós temos que morrer para a antiga. Não tenta trazer o velho junto com o novo que não dá certo, perece no deserto. Deus está trabalhando aquela atitude de escravidão. Olha aqui o que eles falaram. Trabalhando essa atitude que nós trazemos da vida no pecado, tem que morrer isso, tem que acabar com isso, tem que substituir isso, tira o velho para entrar um novo. Não cabe os dois juntos, o velho e o novo. Ou você fica com o velho ou você fica com o novo. E aí, mas quando nós começamos a entender isso, que esta palavra é muito mais do que uma coisa que vai enriquecer o meu intelecto. Não, isso está alimentando a minha alma e o meu espírito, né? Isso está me fazendo uma nova pessoa. A palavra, ela é viva. Ela conta coisas que estabelece o que o alimento faz. Quando você tem uma despensa cheia, você se sente seguro. Não vou passar fome. Minha família não vai passar fome. Não é? E lógico que isso traz uma sensação de conforto, né? Tranquilidade. A palavra de Deus faz isso, irmãos. E o que está acontecendo? As pessoas estão, como povo de Deus, catando calango, né? Os crentes estão comendo calango. Vem uma situação aí, oferece, não, faz isso aqui que você vai prosperar. Ele não vai consultar mais a Deus. Ele fala, opa, é uma nova oportunidade, vou fazer. Estão entendendo? Eles tinham vontade de fazer isso? Tinham. Mas Deus estava ali, colocando Moisés e Arão, dando direção, falando o que Deus tinha para eles. Então, irmãos, parei no ponto 1, são 7. Então nós vimos um novo coração, primeiro tesouro, novo coração, segundo tesouro, novo alimento. Irmãos, palavra de Deus, não brinque com isso. Quantas vezes o Senhor Jesus
Não sou eu, irmãos, o Senhor Jesus. Pega o Evangelho de Mateus, que coisa tremenda ali, em várias passagens, você vê aquele que nasceu da Virgem Maria, né? 100% Deus, 100% homem. O que ele disse? Ele lembrou, não é novidade de Jesus, ele recitou uma palavra de um profeta lá no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O mesmo Jesus, depois que vence a tentação do deserto, lá no capítulo 7, ele fala, né, do homem prudente e homem sensato, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, tempestade, vento, né, deu contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava firmada na rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, tempestade, vento forte, deu contra aquela casa e grande foi a sua ruína. Hoje nós pegamos esse texto contextualizando a nossa vida. Irmãos, a igreja tem que se alimentar da palavra. A igreja tem que buscar a referência nova. A igreja tem que conhecer o caminho do Senhor. Irmãos, não é frequentar a igreja, o templo, que te faz forte. Mas se você ouve as palavras anunciadas aqui, se você ouve o ensino que te estimula a continuar as coisas na sua casa e evangelizar este mundo que está em trevas, o que vai acontecer? Você vai crescer, você vai se fortalecer, você vai ser um instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor. É ou não é, irmãos? Mas o que nós vemos hoje, irmãos, nós vemos a obra do Espírito de Deus contida dentro das pessoas, pessoas que têm o Espírito de Deus, mas não acreditam. Não acredita. Como assim, pastor? Não acredita. Pessoa que tem o Espírito de Deus e não abre a sua boca para falar as verdades de Deus aí fora. Pessoas que não estendem a mão sobre o enfermo para orar por ele. Ele não acredita. O Espírito que nós recebemos é o Espírito de Deus. É o Espírito de poder, irmãos. E quando você não faz, você é confrontado. Satanás ri da sua cara. Quando fala, olha aí, Deus. Olha aí, aquele que você morreu, Jesus, por ele. Olha isso. Quando ele sente um pouquinho ameaçado, ele esquece que você está nele. Ele esquece. Ele está se sentindo sozinho. Ele está se sentindo só. E ele não é nada. Ele reconhece isso. Ele não é nada. Você disse que tudo posso naquele que me fortalece. Você usou o seu servo lá atrás, apóstolo Paulo, para falar essas verdades nos dias de hoje. Eles não leem, eles não creem, eles não sabem nada. É um rebanho disperso. Essa é a verdade da igreja hoje. Só se junta para se reunir, para fazer culto. Que culto? É uma reunião, irmãos. Porque culto, mediante uma verdade dessa, começa o louvor, se joga aqui na frente, chora na presença de Deus, porque, Senhor, eu não tenho feito nada para ti, nada, não tenho feito nada. Senhor, eu tenho tantos anos de igreja, cadê o que eu posso apresentar ao Senhor no final deste ano? Nada. Todo ano é nada. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora esse alimento sustentou quem comeu. O que eu estou dizendo? Irmãos, você pode não crer. Você está crendo talvez em, como diz, aí agora está bonito, né? O YouTube, agora o altar fica escuro
põe umas lampadinhas, aquelas lâmpadas retrô, né? Desce aqueles fiozinhos, aquelas lâmpadas amarelinhas. Aí o pregador fica sentado num banquinho, um pezinho assim, inclinadinho, né? Bumbumzinho, senta na pontinha do banco. Ele faz pose para ser filmado, para tirar foto. Ele é o centro do culto. Isso é um absurdo, irmãos. Ele não prega mais a palavra de Deus. Ele fica dando palavrinhas motivacionais. Aí você vai ver lá o gabinete do cara cheio de certificado. Certificado do coaching não sei aonde. Fez coaching nos Estados Unidos. Fez coaching não sei aonde. Não é mais seminário em tal lugar. Não está num lugar de destaque. Não, isso aí já era. Isso é coisa de velho. Estão entendendo? Agora o que nós vemos? Nós vemos isso ser suficiente quando o Evangelho não fala isso. Quando esta palavra, o pão, né, o alimento que essa palavra nos dá, nós não estamos debruçando nela. Não adianta, irmão, você ficar no YouTube. E até vou te falar o seguinte: se você congrega numa igreja, veja se essa igreja anuncia a palavra do jeito que está escrito, que te impulsiona a refletir nas coisas de Deus, que te ajuda a contextualizar as coisas de Deus na sua vida, porque se você avaliar como não sendo assim, saia, foge de lugar assim. Sabe por quê? Porque está te enganando, comendo o seu tempo. Agora, irmãos, assistir vídeo no YouTube. Aí depois vem aqui, é tão engraçado, alguns acham que eu fico, acho que dentro de um quarto fechado esperando chegar a hora do culto. Eu acho que alguns pensam que é isso, né? Irmãos, eu navego na internet, eu vejo um tanto de coisa aí depois a pessoa vem assim, conversando comigo, eu até sei qual é o pregador que ele está falando, usando o discurso do outro. Irmãos, você não é tão pequeno assim. Ouça bem, esta noite eu quero trazer uma palavra de Deus para você, assim, uma palavra revelada para você, tá bom? Preste bem atenção nisso. Se você põe à prova isso, põe à prova. A cruz, havia o corpo de Cristo lá. Quando ele morre, o véu do santuário se rasga. Do lado de cá, os átrios. E havia o véu que separava os átrios do Santíssimo Lugar. Qual é a mensagem? Eu não quero ouvir fulano, ciclano e beltrano. É importante saber o que as pessoas falam, sim, para eu ter um posicionamento em relação ao que eles falam. Mas eu ouço a Deus. A palavra de Deus diz que você entra no Santo dos Santos. Não é isso? O véu se rasgou, foi restaurado o quê? O relacionamento que foi perdido, irmãos. Esta palavra não é só conhecimento, não é só logos. Essa palavra hoje é palavra logos e palavra rema. Estão entendendo? Não entenderam ainda. Eu estou querendo dizer o seguinte, em nome de Jesus, irmãos, não fique se baseando em pregadores, porque talvez você esteja apagando uma obra linda que Deus quer fazer através da sua vida, pela maneira que você é. Deus te chama pelo nome. Isso significa que Ele te recebe como você é, e Ele quer te usar com as características que você tem, com a sua personalidade, com as particularidades da sua identidade. Deus quer te usar. Aí quando você começa a ficar parecido com o outro, você está apagando isso. Eu aprendi isso, sabe quanto? Acho que uns 3 meses depois que eu me converti. Deus quer falar diretamente com você. Quando você começa a pular de pregador para pregador no YouTube, você está dizendo para você mesmo, lá no fundo,
que você não é capaz de ouvir Deus diretamente, que você precisa sempre ter alguém falando da parte de Deus com você, a sua vida fica pequena. A sua vida espiritual vai se tornar pequena. Você vai ter um monte de falas. Mas é diferente quando Deus fala. É diferente. Estão entendendo? Então, o alimento é Bíblia. Pastor, o que mais? Bíblia. Depois você pode ler outros livros. Mas se isso não é uma rotina sua, não fique pegando outros livros. Você vai ter problema. Você vai parar de seguir a palavra. Tá certo? Cuidado, irmãos. Não busque resumos da Bíblia. Vai na palavra. Na hora que isso aqui estiver constante na sua vida, aí você pode procurar que eu te dou. Ó, irmão, acrescenta, lê tal coisa, faça, vê o ponto de vista dessa pessoa. Aí tudo bem. Mas deixa Deus falar contigo. Isso aqui é alimento. Alimento diário. A palavra daqui, o maná, mostra que é diário, todo dia. E Deus abriu, Deus vai te dar a porção do dia. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te bendigo, Pai. Senhor, porque nós estamos caminhando em algo que o Senhor tem colocado muito forte, Senhor, que existe tesouros na caminhada no deserto. Quando parece que não tem nada ali que preste, quando parece que nessas circunstâncias que são como lugar de escassez, um tempo de escassez e de estio na nossa vida, que gera tempos às vezes de aflição, Deus, como às vezes nosso coração e nossa visão fica tão tomada pelas circunstâncias que nós não conseguimos ver nada que vá nos servir. Mas nós estamos semanalmente entendendo as revelações do Senhor e tirando, Deus, tesouros do deserto. Obrigado, Senhor, pelo novo coração. Obrigado porque o Senhor conhece como nós estamos e o Senhor trata para que nós possamos ter um novo coração. Obrigado, Senhor, pelo alimento, que não é mais esse dado pelo mundo, mas ele vem do céu. Aleluia. E o que vem do teu trono, Senhor, é perfeito. O que vem do Senhor não é a mais nem a menos, porque o Senhor é perfeito em tudo o que faz. Portanto, Pai, nós temos que lembrar disso, para entender que a Tua palavra, ela é suficiente na nossa vida, que nós na verdade precisamos nos alimentar mais dela, e ficaremos mais fortes, mais confiantes, mais seguros no meio das adversidades. Viveremos com alegria no meio da adversidade, porque quando estamos bem alimentados, nos sentimos seguros, temos bem-estar, temos conforto. Em nome de Jesus, que no meio dessa rotina de buscar soluções para as nossas causas grandes e pequenas, nós possamos agora nos aquietar e colocar este tempo de nos alimentar como prioridade no nosso dia. As outras coisas virão depois, porque nós precisamos nos alimentar para enfrentar o dia, para enfrentar as adversidades. O Senhor disse que daria a porção do dia. Aleluia! Eu creio na Tua promessa, Senhor. Que a Tua igreja se fortaleça, que seja renovada em força, em ânimo, em disposição. Que a Tua igreja, Senhor, possa olhar para o deserto não mais como um momento, como aquele povo disse que nós vamos morrer no deserto. Não, é apenas uma etapa, e essa etapa ela antecede a entrada em Canaã. Aleluia! A nossa Canaã é celestial, Senhor. Aleluia! E o Senhor está nos levando para lá. Glórias a Ti por isso. Glórias a Ti por isso. Aleluia! Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua presença neste lugar.
Obrigado pela atmosfera do céu que desce à terra quando o Senhor está presente, Pai. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Glória a Ti, Deus.